Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é a nossa espada. A palavra de Deus nos mantém em pé, nos fortalece. E toda a luta que nós passamos, a palavra de Deus é tudo para nós, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, vamos meditar nela. Você pode abrir a tua Bíblia na primeira carta de João. 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós vemos aqui o que é o nascido de Deus. É todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E a partir desse momento, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aí as pessoas falam assim, mas isso é muito rápido? É rápido no sentido que quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito, ele é salvo em Cristo Jesus. Porque há arrependimento, há quebrantamento e uma mudança começa a acontecer. A partir desse momento é exatamente como o nascimento de uma criança. Vai haver todas aquelas etapas exatamente como a criança e nós vamos crescendo. Vamos nos alimentando com uma alimentação própria para a nossa idade, né? O começo é o leite, depois é o suco, depois as papinhas, depois as sopinhas, depois as comidas... como que eu vou dizer? Aí passa para arroz, passa para feijão, exatamente na vida espiritual. Então nós vamos crescendo. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, através da palavra que vai nos dando crescimento, a fé vai crescendo, nós vamos sendo libertos a cada dia, santificados a cada dia. A mente, ela vai mudando a cada dia. A alma, ela também vai mudando a cada dia. Então Deus vai trabalhando em nós a cada dia, através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós vamos sendo transformados diariamente. Por isso que a palavra de Deus fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Não há uma mudança brusca, não há uma mudança radical, não há uma mudança momentânea, mas é uma mudança a cada dia. A cada dia nós vamos sendo transformados. A cada dia nós vamos descobrindo coisas de nós que nós nem sabíamos que tínhamos. Sentimentos, pensamentos, desejos que nós não sabíamos que tinha. Ou nós não pensávamos que aquilo ali era ruim. Nós até achávamos que aquilo ali não tinha problema, que aquilo ali não tinha nenhuma importância, que aquilo ali não fazia nenhum mal. E a palavra de Deus começa a ir mostrando, ela vai tirando, e nós vamos olhando para aquilo ali com um outro olhar. Antigamente nós olhávamos aquilo como uma coisa boa, uma coisa normal, uma coisa natural. Depois nós vamos olhando como Deus vê, vendo como Deus está vendo. E nós começamos a ver que aquilo ali não tem nada a ver com a nossa vida. Não pertence mais à nossa nova vida. Aquilo não pertence a um comportamento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo? Nós começamos a vencer essas coisas que nós achávamos que eram coisas normais
e não eram normais. E depois nós começamos também a vencer aquilo que nós não poderíamos vencer com a nossa própria força. Um exemplo, vício. Às vezes a pessoa tinha um vício horrível e ela já tinha tentado naturalmente vencer aquele vício, se esforçando, querendo, com a sua própria vontade própria, com a ajuda de pessoas e pessoas encorajando, mas não passou de um querer. A pessoa não conseguiu êxito só com aquele querer. Aí depois que ela nasce de novo, uma ajuda sobrenatural vem. Que ajuda sobrenatural é essa? A ajuda da fé, a ajuda da oração, a ajuda do jejum, a ajuda da graça, que é um poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É um poder que Deus nos dá para vencermos aquilo que nós não conseguimos vencer sozinhos. Então isso pode ser vício e pode ser qualquer coisa. Pode ser também uma voz contrária à voz de Deus. Por exemplo, Deus quer que eu ande numa direção, Deus quer que eu tome uma decisão, Deus quer que eu vá por um caminho, mas eu escuto uma voz dentro de mim que fica falando comigo: não, isso aí não tem problema, isso aí não tem nada a ver. Alguém também fala comigo: ó, isso aí não é nada demais, você pode ir por esse caminho aqui, que Deus não está ligando para isso. Mas lá no fundo do teu interior, lá no profundo do teu espírito, você sabe que aquele caminho não é o de Deus. Você sabe que aquela decisão não é a de Deus. Mas existe uma pressão aqui fora de pessoas que você gosta, pessoas que você ama, e pessoas que também gostam de você e até te amam, mas não tem entendimento. Ainda não tem uma visão espiritual para saber que aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali não é a vontade de Deus. E muitas vezes, tudo isso quer nos pressionar a sair de uma direção que Deus está nos dando. Então, o que eu faço nesse tempo? Eu sei, mas eu não tenho força. Eu sei, mas eu estou sendo pressionada por muitas pessoas. Eu estou sendo pressionada por muitas vozes. Eu não estou conseguindo vencer essa pressão. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então você já tem esses dois elementos. Você já é nascido de Deus, você já tem a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas essa fé que vem quando você ouve a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa fé tem que ser confessada. Quando que ela tem que ser confessada? Nesse momento da pressão. Esse é o bom combate da fé. Ela tem que ser confessada nessa hora. Ela tem que ser confessada nesse momento. Ela tem que ser confessada nesse momento que você está enfrentando essa pressão. Então, um exemplo. Porque a fé tem que ser confessada, porque a palavra, ela tem que ser praticada. Nós não podemos ser somente ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra. Não adianta só eu ouvir a palavra e fazer uma coleção de áudios e fazer uma coleção de pensamentos. Isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito romântico, mas só funciona se for praticado. Se não for praticado, não tem resultado. E nós precisamos dessa mudança, precisamos dessa libertação, precisamos desse crescimento, precisamos que o poder de Deus venha sobre nós. Por quê? Porque a nossa transformação e a nossa libertação são chaves que vão abrir prisões de muitas pessoas que estão cativas.
Porque as pessoas que estão cativas vão olhar para nós e nós vamos ser referência de pessoas que estavam cativas e foram libertas. Pessoas que estavam enfermas e foram curadas. Pessoas que estavam tropeçando na vida. Pessoas que estavam tristes. Pessoas que estavam depressivas, abatidas. E conseguimos vencer todas essas coisas pelo poder de Deus, pelo poder da fé, pelo poder da palavra. Então as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, eles conseguiram como? E vão ver que nós conseguimos, porque nós nascemos de novo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eles vão ver que a fé nos deu a vitória. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então a fé que vem pelo ouvir a palavra, ela tem que ser confessada e ela tem que ser praticada. Quando que eu vou confessar? Nesse momento de pressão, momento que alguém está falando o contrário do que Deus me disse. Pensamentos que vêm que são contrários do que aquilo que Deus me falou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar essa palavra. Eu tenho que confessar a fé. O pensamento vai vir e vai falar, faz isso, fala isso, vai por esse caminho aqui, toma essa atitude aqui. Agora você vai lá, e fala isso tudo lá. Agora você liga e fala isso tudo. Agora você manda um e-mail, manda um zap, escancara nesse zap, fala e acontece. Mas o Espírito Santo está dentro de você. Você é nascido de novo, você é templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Você tem uma palavra de Deus que fala para você, não faça, não vai por aí. Não lute nessa guerra. Pare de lutar que eu vou lutar por você. Aí você vai falando a palavra de Deus, vai confessando essa palavra e você vai dizer para você mesma. Você não precisa nem falar para a pessoa, mas você fala para você, eu não vou porque Deus não quer que eu vá. Eu não vou falar porque Ele não quer que eu fale. Eu não vou fazer isso porque Ele não quer que eu faça. E Ele vai me dar graça e Ele dá. Ele vai te dar força. Você estava assim louco para ir. Você estava louca para falar. Você queria tanto ir lá e colocar tudo em pratos limpos. Você queria colocar todos os pingos nos is todo da face da terra. De todos os textos que tem aí, você queria colocar pingo e a palavra de Deus te segurou para você não ir. Te segurou para você não pecar. Te segurou para você não encontrar com uma pessoa que você ia pecar. Te segurou não só afetivamente, mas para fechar uma negociação que Deus não queria, para fazer algum tipo de negócio que Deus não queria, para firmar um compromisso que Deus não queria, em qualquer nível de amizade, nível de relacionamento afetivo, não importa, nível de negociação não importa. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós vamos ler até versículos que eu fico repetindo aqui, porque isso tem que ser repetido. Porque no dia do combate, você não pode esquecer. Você não pode esquecer disso de forma alguma. Nós temos um texto aqui que está em Romanos. Eu chamo de o beabá da fé. Todo estudo de fé começa por aqui. Pelo menos eu gosto de começar por aqui. Romanos no capítulo 10. Eu começo aqui do versículo 8, que fala assim, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a palavra ouvida é a palavra da fé, porque quando você ouve, a fé vem. Aí você fica com aquela palavra dentro de você. Você fica com essa palavra perto de você, na tua boca e no teu coração. Quando a palavra de Deus fala de coração, não está falando do órgão coração, mas está falando do teu espírito. Então a palavra vem. Aí o versículo 9, ele fala assim, agora eu estou em Romanos capítulo 10. Nosso ponto de partida foi primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É o versículo 4. 1 João 5, 4. Agora já estou em Romanos, que é uma carta de Paulo,
aos Romanos, capítulo 10, versículo 8 eu já li, agora eu vou ler o 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando você confessa Jesus, você está confessando a palavra. Então você está crendo com o coração e você está confessando com a boca. E o versículo 10 fala: pois é com o coração que se crê para a justiça, com o seu espírito que você crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então não adianta você ter uma palavra lá no teu espírito, não adianta você ter um texto decorado e no tempo da batalha, no tempo da pressão, no tempo do assédio, no tempo do convite, no tempo da proposta, você se calar. Você vai fazer exatamente o que os filhos de Efraim fizeram no capítulo 78 do Salmo. Vou ler para você. Capítulo 78 do Salmo. Salmo 78. A gente vai ler junto aqui. É bom depois com calma você pegar essas referências todas, muito importante. Salmo 78, o versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 9. 78, 9. Os filhos de Efraim, armados de arcos, os filhos de Efraim, mesmo armado de arcos, retrocederam no dia da peleja. Então você está armado com a palavra é a espada do Espírito, mas no dia da pressão de pessoas, pressão da tua alma, do teu próprio corpo, pressão da tua alma, pressão do teu corpo, pressão de pessoas, pressão do inferno. No dia da pressão, você retrocede. Você fala assim: não, eu não vou lutar. Eu não vou ficar aqui confessando palavra, toda a vida confessando, não vou. Não quero saber disso, vou largar isso para lá. Só que na hora que a gente larga para lá, parece que não aconteceu nada. Aconteceu. A palavra de Deus diz que eu retrocedi para a perdição. Mas isso o diabo não fala. O inferno que não quer, o inferno que não quer que você reaja, ele não vai dizer nada disso. Ele vai te dar essa sensação mesmo. Vou largar isso para lá, não quero saber disso, não vou declarar a palavra, nem confessar nada, estou cansado, enchi, não quero saber. Ele te dá essa sensação que tudo acabou ali, que parou ali. Não. Aquele inimigo vai crescer. Com a tua força você não vai conseguir vencer aquilo. Você pode não ceder naquele momento. Você pode até levar dias sem ceder. Porque o inimigo vai te enganar. Que você não fez nada e aquilo ali acalmou. Mentira. Daqui a pouco aquilo vai vir com uma força descomunal. E você não vai conseguir. Porque você abandonou a espada, que é a palavra de Deus. Abandonou o teu arco. Você retrocedeu no dia da batalha. Que batalha, pastora? Que batalha? Essa batalha da tentação, da pressão de pessoas para você fazer e tomar atitudes que não é de Deus, para você decidir aquilo que não é da vontade de Deus, para você ceder aquilo que não é da vontade de Deus. E como eu disse, quando nós retrocedemos para a perdição. Ah, mas aonde está? Está aqui um texto que eu leio sempre aqui. Hebreus, eu não sei quantas vezes eu já li Hebreus capítulo 10, mas eu tenho que ler porque é importante. Hebreus capítulo 10, o versículo 38 fala: mas o meu justo viverá da fé. Você vai viver da fé como? Da fé que você que veio para a tua vida quando você ouviu a palavra. Você vai viver dessa fé, porque todo dia vai ter combate, você vai precisar dessa fé.
dessa palavra de fé que você ouviu quando foi pregada, quando você leu na palavra de Deus, no texto sagrado. Você vai precisar dessa palavra de fé. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então existe uma possibilidade de recuar, tanto existe que Deus botou aqui, se recuar. Você pode recuar, porque ter fé é uma escolha. Andar na fé, viver pela fé, viver a partir de uma palavra. O justo que vive pela fé é uma escolha. Você pode escolher viver pela fé, como você pode escolher retroceder. Se você escolhe continuar crendo e combatendo o bom combate da fé e confessando a palavra, você vai ter vitória. Se você recuar, é uma escolha. Se você escolher recuar, você vai para a perdição. Está escrito aqui: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, quem crê vai conservar a vitória, conservar a bênção. Você pode estar falando assim: pastora, mas eu estou cansado de confessar a palavra. Você pode falar assim: eu estou confessando a palavra pra caramba, não estou vendo nada. Eu já confessei. Você pode até falar assim: parece que eu estou até doido, falando aquela palavra toda hora, pensando naquela palavra. Aqui mesmo, em Hebreus capítulo 38, capítulo 10, ele fala assim no versículo 37: pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O que Deus está falando? Falta pouco tempo. É um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. A vitória virá, o livramento virá, a libertação virá, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o Brasil nas tuas mãos. Queremos colocar toda essa situação que está acontecendo, para que o Senhor jogue por terra tudo que é do inimigo, tudo que é do inferno, e que prevaleça aquilo que for a tua vontade. Eu sei que o Senhor não é a favor da desigualdade social, o Senhor não é a favor da fome, não é a favor da miséria, o Senhor não é a favor de nenhuma desgraça, mas que o Senhor haja para que tudo aconteça conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor traga uma grande vitória para a nação brasileira, que haja arrependimento, quebrantamento, e que tudo que está fora do controle, que venha para o teu controle. E nós declaramos que Jesus é o Senhor dessa nação. Abençoa cada brasileiro, abençoa o seu povo, abençoa, Senhor, cada um que está desempregado, abençoa, Senhor, tudo que está acontecendo. Coloca a tua mão e faz a tua vontade em nome de Jesus. Amém.